E aí, galera, tudo bem? Vamos começar aqui mais uma call de fechamento para a gente poder discutir como foi esse mercado, sobre a visão do fluxo, no caso, é, referente à movimentação do preço do dia 21, que foi a nossa sexta-feira, que foi ontem, certo? Estou gravando esse vídeo no sábado, a gente vai fazer a call de fechamento do pregão de ontem. Primeiramente, eu quero voltar aqui, ó, nesse dia 19, há 2 dias atrás, né? Tem um vídeo no canal aí onde eu mostro o que? Eu mostro aqui, ó, que eu tive posicionamento de player comprador aqui, certo? Após esse player aqui se posicionar, olha o que o gráfico faz. Ele dá uma leve estourada na alta aqui, certo? Volta aqui para dentro dessa região, ó, e o patamar de preço é perdido. Olha o que acontece aqui, ó. Deixa eu passar aqui para vocês. Mas olha só o que acontece aqui, que é interessante. Deixa eu adicionar o volume financeiro. Deixa eu colocar minha regra de coloração aqui, para ficar bem mais claro para a gente. Vamos lá. Eu tive aqui, ó, posicionamento de player na compra, certo? Ó, depois que ele se posicionou, o que que o preço fez? O preço deu uma leve estourada na alta, mas voltou aqui para dentro dessa região. Voltou para trabalhar aqui dentro dessa região. Foi rompido para baixo, só que o que que acontece aqui, ó? Reabsorção. Reabsorção de fundo em cima de um suporte poderosíssimo que nós temos, que é a POC, correto? Olha o que que você pode perceber aqui, ó. Aqui nessa região. O que que eu estou tendo nessa região aqui? Olha o comportamento volumétrico dessa região. Eu estou em cima de um suporte, certo? Que é a POC, que é um suporte poderosíssimo. Eu sei que eu já tenho aqui, ó, player no início do dia, certo? Provavelmente comprador. E olha o que está acontecendo aqui, ó. Reabsorção nessa barra vermelha e sucessíveis volumes direcionais aqui, mostrando para a gente que o que? Eu tenho dois tipos de volume, direcional e volume negocial. O volume direcional desloca preço. O volume negocial é o volume de troca de lotes. Ou seja, eu estou tendo elevados. Olha aqui, ó. Você pode observar aqui pelo volume financeiro. Eu estou tendo elevadas trocas de lote em cima desse suporte. E aí, como só tem dois tipos de volume, duas tipificações de volume, que é o volume direcional e o volume negocial, vocês podem ver que eu estou tendo um alto comportamento volumétrico no fundo, mas eu não estou tendo deslocamento de preço. Se não tem deslocamento de preço, não está respeitando a terceira lei de Wyckoff, que é o esforço versus resultado. Se eu estou tendo uma divergência entre esforço e resultado, isso significa que o dinheiro está trocando de mão. Eu estou tendo troca de lotes. O que que isso significa? Significa que a galera que está acreditando na venda está vendendo cada vez mais, mas só que tem um player aqui no fundo que está absorvendo toda essa liquidez que está sendo gerada e segurando o preço nesse patamar. Como? A galera começa a vender, 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 certo? E os grandes players começam a comprar, comprar, comprar. Quando eu tenho uma ponta compradora e a ponta vendedora e ocorre uma negociação entre ambos, essa negociação sai do book de ofertas e vai para o Times and Trades, e sai do Times and Trades e é computado no volume financeiro. Por isso que eu estou tendo esse comportamento volumétrico, porque ele está me mostrando que eu estou tendo negociação aí nesse fundo. Por isso que eu estou tendo esse alto comportamento volumétrico aí no fundo. Mas se não é volume direcional, não tem esforço versus resultado sendo respeitado, se eu não tenho deslocamento de preço, então eu acredito que está tendo troca de lote. E essa troca de dinheiro, essa troca de lote, essa troca de dinheiro, o dinheiro trocando de mão, ele não está acontecendo em cima de qualquer ponto. Ele está acontecendo em cima de um suporte poderosíssimo. Ou seja, eu estou em cima de um suporte e eu não tenho volume direcional, que é o volume de rompimento. Eu tenho o volume de negocial, que é o volume de troca de lotes. Então, se eu estou tendo troca de lote em cima de um suporte, eu posso começar a acreditar o quê? Numa possível reversão de mercado. Beleza, mas não é esse dia em questão que eu quero discutir. A gente vai fazer a análise do dia 21. Mas eu quero que vocês saibam que aqui nessa região, ó, certo? Eu tive o quê? Big player comprador, correto? Bora lá. Deixa eu tirar aqui. Ou seja, big player comprador. Vocês podem voltar nesse vídeo aí. Esse vídeo é o vídeo do dia 19, que ele tá aí no meu canal, correto?
Beleza, vamos lá. Olha o que que acontece aqui, ó. No dia 19 ainda, eu tive que aqui, ó. Tive uma defesa em cima da onde? Em cima da região do big player que está comprado, que absorveu esse fundo e jogou esse mercado aqui para cima, certo? Beleza, bora lá, continuar. Aqui, ó, bem aqui nesse dia 20, eu tive aqui, ó, vocês podem ver, ó, a gente vem aqui e marca o spread dessa barra vermelha, eu tive player vendedor, correto? Eu tive um big player vendedor aí, eu também já fiz a análise desse dia, mas presta atenção lá o que acontece, ó, o preço volta uma, volta duas, volta três vezes e é defendido, mostrando pra gente que realmente eu tenho um patamar de um big player vendido aqui, correto? Agora vamos para a análise do dia em questão. Olá, presta atenção. O dia já abre aqui, ó, como vocês podem ver em todos os vídeos aí no meu canal, que eu sempre falo, é o seguinte. Olha lá, ó. Eu já tive a minha primeira barra vermelha do dia, ou seja, no dia 21, eu já tive posicionamento de big player, já tem grandes players se posicionando aí. Mas só que eu não sei se esse player está se posicionando para compra ou para venda. Concorda comigo? Eu não sei se ele está posicionado para compra ou para venda, então eu venho aqui e marco o quê? Um canalzinho no spread da barra e espero o movimento de afastamento dessa barra para eu conseguir discernir se esse player ele é comprador ou ele é vendedor. Mas presta atenção aqui, ó, nesse detalhe ínfimo, mas que ele se torna muito importante. Ó, onde esse cara se posicionou. Lembra que eu mostrei para vocês, ó, que lá no dia 20, certo? Essa região aqui é uma região vendedora de big player, ou seja, eu tenho aqui essa região e ela já foi defendida, ó, uma, duas, três vezes pelo big player. Beleza, mas o big player se posicionou aí, e bora ver quais são as próximas movimentações do mercado. Olha lá, ó, ele engrena numa tendência de baixa. Então, o que que a gente já pode fazer aqui? A gente já pode traçar o nosso querido Midas. Essa vela aqui é a vela de 9h01 da manhã. Vamos lançar o horário aqui na Midas para a gente começar a medir o preço médio desse big player a partir do momento que ele se posicionou. Não vai dar para traçar o Midas porque vai ter que colocar a data. Mas então, ó, vamos continuar lá com a nossa análise, correto? Ó, presta atenção. Eu tive um player aqui que ele tinha se posicionado e eu não sabia se ele tinha se posicionado para compra ou para venda, certo? Eu tinha que esperar o movimento prévio de afastamento para eu conseguir discernir se ele era comprador ou vendedor. Beleza. Após ele se posicionar, o preço começa a cair, mostrando para a gente que provavelmente esse cara que está aqui, ele era vendedor. Mas presta atenção no detalhe que eu falei para vocês. Olha onde esse cara se posicionou, certo? Olha lá, ó. Ele se posicionou aqui nessa região que eu já tinha Big Player vendido desde o dia 20, ou seja, desde o dia anterior eu já tenho essa região como região de Big Player vendido. Ou seja, os caras se protegeram aqui, correto? Os caras se posicionaram na venda e socaram o preço para baixo. Por quê? Porque no eventual reteste que o preço for vir fazer aqui em cima, isso aqui que eu estou falando, ó. Deixa eu mostrar para vocês. No eventual reteste que o preço vier fazer aqui em cima, esse cara que se posicionou na venda aqui, tu concorda comigo que ele está super protegido? Está super protegido por quê? Porque ele se posiciona na venda aqui e aí ele joga o preço para baixo. Na hora do preço voltar aqui para cima, tu concorda comigo que ele não está sozinho aqui, ó, para dar de cara com a galera que está vindo comprada, para dar de cara com o fluxo comprador, qualquer fluxo comprador que vier testar essa região, sim, ele está defendido. Por quê? Porque ele tem aqui, ó, o apoio da galera que está vendida desde um dia anterior. Concorda comigo? Ou seja, se o preço começar a voltar para essa região, antes que ele comece a se defender, essa galera aqui, ó, por si só, já vai começar a defender o preço nesse patamar aqui nesse nível, nesse patamar, porque eles já defenderam uma, duas, três, certo? Ou seja, me provando a cada dia que passa que realmente essa região aqui, ó, essa região tá lotada de players com interesse vendedor, por isso que eles não querem deixar o preço passar dessa região, certo? Bora lá. Deixa eu ver aqui. Eu queria aprender como é que faz, é para tirar de uma vez por todas aqui essas marcações. Primeira vez que eu uso essas. Bora lá.
Ó, bora lá. O preço tá caindo. Ó, deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês. Eu não consegui traçar o Midas, mas eu gravei um vídeo aqui ontem, quando o pregão acabou. Eu não postei ele porque o áudio ficou muito ruim, mas depois eu vou tentar tirar um print aqui, correto? E colocar no grupo do WhatsApp para vocês verem. O negócio é o seguinte: essa região bem aqui, ela se torna bastante importante para a leitura. Bastante importante para a leitura por quê? Por causa disso aqui, ó. Presta atenção no que acontece. Quando tu traça o Midas aqui, ó, tu vai ver que ele tá passando aqui, certo? E tu vai ver que essa barra laranja, bem aqui, ó, ela acontece aonde? Ela não acontece em qualquer região, ela acontece bem aqui próximo ao Midas. Por que que ela acontece bem aqui próximo ao Midas? Simples, porque presta atenção numa coisa, eu já falei isso para vocês. Olha, onde o cara se posicionou na venda, certo? E olha onde é que o preço já está, certo? Ou seja, o intuito dos big players é sempre negociar cada vez mais barato no momento que eles estão adquirindo certo ativo para sua carteira, para posteriormente negociarem eles mais caros. É assim que funciona o jogo do mercado e é assim que eles lucram, correto? Então tu concorda comigo que aqui eles estavam pagando um valor baixo e que aqui o preço já começou a ficar caro? O preço já começou a ficar caro, então para eles não compensam continuar negociando. Se para eles não compensam continuar negociando, porque os preços dos ativos já começaram a ficar desinteressantes para eles, o que que eles fazem? Eles saem de cena do mercado e deixa dar reentrada de fluxo comprador, para quê? Para que essa reentrada de fluxo comprador gere liquidez para ele, para dar uma retraída nos preços para que eles possam comprar mais barato. Porque segue uma lógicazinha básica comigo aqui, ó. Bora lá. Deixa eu colocar uma cor aqui. Segue uma lógica básica comigo, ó. Aqui, ó, nesse patamar de preço, vamos supor, são preços aleatórios. Ele estava pagando R$ 1 por contrato, certo? Aqui nessa região, ele começou a pagar R$ 2 por contrato, certo? E aqui nessa região, ele começou a pagar R$ 3 por contrato. Bora lá, R$ 3 por contrato. Aqui já está mais caro, ó, R$ 3 está mais caro do que o preço inicial, que era R$ 1 que ele estava negociando esse ativo. Então ele solta a mão do mercado e presta atenção no que ele faz, ó, A, B, C. E esse ABC aqui, ó, vem próximo do Midas dele. Galera, eu preciso que vocês prestem bastante atenção porque é isso que acontece. Olha, presta atenção, o preço estava R$ 3. Nesse ABC aqui de retorno, olha para casa de onde o preço voltou nessa correção. Concorda comigo que o preço voltou para a casa dos R$ 2? Ou seja, ele solta a mão do mercado e deixa ele subir um pouco. Olha o que acontece. Os preços que estavam R$ 3, que eles estavam negociando a R$ 3, agora eles voltaram a negociar a R$ 2, certo? E o que eles podem fazer aqui agora? Eles podem fazer isso daqui, ó. Preste atenção. Primeiro, ó, eles podem encher novamente seus carrinhos agora com preço mais barato. Com preço do ativo agora mais barato. Bora lá. Número 1. Eles podem encher seus carrinhos novamente agora com o preço corrigido mais barato. E esse preço corrigido mais barato está em cima de onde? Esse preço corrigido mais barato, entre aspas, está na região, aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, está na região do preço médio dele. Então, o que que ele pode fazer? Agredir o mercado não, vamos deixar bonitinho, agredir o preço. E para ele, compensa agredir esse preço, por quê? Porque ele enche o carrinho com contratos
mais baratos e de quebra ainda faz o quê? Defende o seu preço médio. Ou seja, presta atenção, se tiver 1.000, 2, 3, 4, 5.000 contratos para serem negociados e eles estão sendo jogados para ser negociados aqui nessa região, vou mostrar para vocês, se eles estão sendo jogados para ser negociado aqui nessa região, tu concorda comigo que para mim compensa esse big player que está vendido consumir toda essa liquidez que está sendo gerada? Por quê? Porque além de negociar ativos mais baratos para posteriormente negociar eles mais caros, essa liquidez está acontecendo em cima de um ponto de decisão para ele. Ou seja, ele pode forçar o preço aí, por quê? Porque ele vai sair ganhando duas vezes, porque ele defende o preço médio dele e ainda enche o carrinho de contratos deles, certo? E por causa da volta, eles enchem o carrinho de contratos deles com os preços cada vez mais baratos. Olha lá onde o preço estava, a R$ 3. Com essa correção aí, ó, com essa pernada ABC para cima, ó para qual patamar de preço o preço volta? Para R$ 2 novamente. Ou seja, isso é bom para ele, certo? Após identificar essa estrutura aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode traçar o nosso famoso A, B, C. Vamos supor que o número 1 é A, 2 é B e 3 é C, certo? Olha aqui, ó, A, B, ó, o número 1, A, 2, B. A pernada C, eu não tenho ela, mas eu tenho uma estrutura aqui me mostrando aonde possivelmente esse preço pode parar, certo? Olha lá, ó. Beleza. Olha o que acontece aqui, ó. Isso aqui é importante. Beleza. Eu tenho essa pernada ABC. Mas o que acontece nessa pernada ABC? Eu tenho a POC, que é meu suporte de resistência poderosíssimo, rompido. Então, meu ABC terminou. Olha lá, desde lá de cima, A, B, C. Ó, A, B, C. Eu tenho meu ABC e ele terminou, mas ele terminou como? Ele terminou com meu suporte rompido. Então, preste atenção no que acontece aqui. Eu vou confiar aqui nessas operações de alta. Dependendo do fluxo, você poderia até confiar nessa reversão de tendência. Por mais que ele lateralize aqui em cima, ó, da região dos 100 a 127%, preste atenção o que está acontecendo aqui. Ó. Ele está usando a região da POC como pullback. Por quê? Porque ela já foi rompida. Olha lá, ó. Suporte pós-rompido se torna o quê? Resistência. Olha lá, a POC terminou com aquele ABC, ó, mas terminou com aquele ABC como? Terminou o ABC rompido. Agora ele está usando a POC, ó, como ponto de pullback, correto? E olha o que ele faz posteriormente. Ele vai buscar aquela região lá de baixo, certo? Olha o que acontece aqui nessa região, por isso que eu comecei o vídeo mostrando aquele big player comprador do dia 19. Se tu voltar aqui, ó, num gráfico que tenha menos ruído, vou colocar num gráfico de 30 minutos. Se tu voltares num gráfico aqui que tem menos ruído, o que você vai perceber? Aqui, ó, eu tive lá o meu ABC, que rompeu a POC, correto? Olha lá, ó, eu tive aquele meu ABC que rompeu a POC, mas presta atenção o que aconteceu aqui, ó. Embaixo, depois dele usar a POC aqui como ponto para pullback, ele foi buscar aquela região daquela POC lá de baixo, mas aquela região daquela POC lá de baixo é a mesma região que eu tenho os players comprado lá do dia 19. Concorda comigo? Eu tenho os players comprados lá do dia 19 e olha o que eles fizeram ainda no mesmo dia. Eles defenderam seu nível de preço, mostrando para a gente que eles realmente estavam posicionados aqui e dispostos a defender seu patamar. Olha o que acontece. Ó, o preço voltou aqui para testar uma vez, subiu, voltou para testar a segunda vez e foi defendido. E presta atenção no que acontece. Quando o preço sobe, ele monta aquele player vendedor que eu mostrei para vocês no outro dia, certo? Ou seja, no dia 20, eu tenho aquele player vendedor que foi o que gerou essa onda de baixa aqui e o preço ficou lateralizado entre a POC e esse player vendedor. E aí o preço abre na região daquele player vendedor e cai. E onde é que
acontece a reversão de movimento de fato de todo esse dia? A reversão de movimento de fato acontece em cima do posicionamento do player comprador aqui lá do dia 19. Olha lá, ó, mostrando para a gente que mais uma vez, ó, o player fez o quê? O player defendeu suas posições. Deixa eu voltar para o gráfico de 5 minutos aqui, que é um gráfico que tem menos ruído, para mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. Presta atenção lá, ó. Eu tive os players que estavam comprados aqui nessa região, ó, do dia 19, ó, ele estava comprado, reabsorção aqui nesse fundo e o preço fez o quê? Foi jogado para cima. Foi testado uma vez, defendido. Testado a segunda vez, defendido. E aí eu tive a montagem de posição do player vendedor lá no dia 20 de maio. Beleza, o preço ficou, ó, a POC a gente já sabe que ela é um suporte de resistência poderosíssimo. Tem o vídeo análise desse dia 20 de maio, que é o dia 20/5, certo? No canal aí, e vocês vão ver que eu mostro que lá, ó, perfil D do volume profile nos denunciou um equilíbrio entre oferta e demanda. No dia 20 eu tive um equilíbrio entre oferta e demanda e o preço ficou o dia inteiro lateralizado. Ó. Era defendido aqui na região do player vendedor, defendido mais uma vez, voltava lá para a região da POC. A galera que estava comprada aqui nessa POC, o que eles fizeram? Joga os preços para cima novamente. E aí, ó, o pregão do dia 21, que é o pregão em questão, já abre aqui na região do vendedor e desempenho a tendência de baixa. Mas onde é que essa tendência de baixa acaba? Que eu quero que vocês entendam. Essa tendência de baixa acaba na região dos players comprados do dia 19. Eu já falei uma vez e vou repetir. Os grandes players eles têm um grande problema na hora de se posicionarem, que é o problema da liquidez. Da mesma forma que eles demoram, né, aí grandes lateralizações, eles demandam tempo para poderem se posicionar. Da mesma forma, eles demandam de tempo para poderem sair das suas posições, então. Entendeu? As megas corporações, os big players, quando eles se posicionam, eles não se posicionam num dia para se desfazer das suas posições no outro. Às vezes eles passam 2, 3, uma semana, 3 semanas, um mês, posicionado. Entendeu? E aí o que acontece? O preço fica testando essas duas regiões aqui, ó. E o que acontece? Fica revertendo tendência. Ele bate aqui nessa região, ó, que é a região lá do dia 20 do player vendido, e ele já sente essa região, ó, já começa a dar indícios de uma formação de um ABC aqui, que pode vir provavelmente procurar essa região dessa POC novamente. E é assim, galera, que a gente faz o quê? Que a gente vai construindo nosso conhecimento e vai traçando os cenários para a gente operar no dia a dia. Preste atenção como o fluxo funciona e como compensa se utilizar dele para fazer suas operações. Olha, deixa eu mostrar aqui para vocês. Como não sou eu que estou falando, é o próprio fluxo que está mostrando. E tem as videoanálises dos dias anteriores, vocês podem acompanhar no meu canal para vocês verem que não tem nada inventado. Isso aqui é fluxo, viu, galera? Ó, tive player comprador aqui, ó, no início do dia 19, certo? Reabsorção aqui e tendência de alta, certo? Aqui, ó, defendido uma vez, aí você se pergunta, por que o preço reverteu aqui em cima? Simples, posicionamento de player comprado aqui nessa região, ó. O preço volta nessa região e por que ele reverte, ó, tanto? Preste atenção no tamanho dessa reversão, galera. Preste atenção no tamanho das reversões que dá quando ele chega em cima dos posicionamentos vendidos ou comprados dos grandes players, certo? Olha lá, a reversão de mercado de novo. E aí aqui, ó, no dia 20, o cara se posicionando aqui na venda, certo? Vou botar até de outra cor aqui. Olha lá. O cara se posiciona na venda aqui, ó. Correto? No início do dia 20. Ó, o preço passa para baixo, testa uma vez, cai. Testou aqui essa região da POC. Testou duas, testou 3 vezes e olha lá o que acontece? Queda, correto? Beleza. Sentiu essa região aqui, que era a região dos comprados, ó, e ele ficou o dia lateralizado entre a região aqui, que é um suporte poderosíssimo, e essa outra região de resistência, que é a região do Big Player que está vendido. No dia 21, o preço abre aqui em cima, ó, do posicionamento vendido, galera se defendendo e se confiando nos players que estão vendidos no outro dia, certo? E aí, ó, ele começa a desenvolver uma tendência de baixa. Mas aonde é que acontece a reversão de movimento de fato? Em cima da região dos players que estão comprados lá no dia 19. E aí o preço sofre essa reversão aqui, quando ele trisca lá na região, ó, que é a região dos players que estão vendidos desde o início do dia 20, ou seja, desde o início do dia anterior, ó, ele sente a região e começa
a engrenar uma tendência de baixa. Ou seja, olha essas grandes reversões aí que aconteceram simplesmente em cima de posicionamento de player comprador e em cima de posicionamento de player vendedor. Vamos lá? Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Bora fazer bem assim a dinâmica. Presta atenção. Lembra que esse caixote aqui, ó, foi o que? Esse caixote? Esse caixote aqui foi aquela reabsorção ali no fundo, certo? Mas o posicionamento, igual tá na aula do dia 19 aí, ó, o posicionamento aconteceu aqui, ó. Vou apagar todas as marcações que não seja só os posicionamentos dos grandes players. Só pra gente finalizar a aula aqui, ó. Presta atenção. Ó, grande player posicionado na compra, grande player posicionado na venda. Uma defesa, duas defesas e reversão de movimento. Ó, o player vendedor se instala aqui, ó. Uma defesa, duas defesas, três defesas, certo? Beleza. Acabou aí, o preço está lateralizado. Ó. Tem um player comprador aqui embaixo. Ó. Comprador. E aqui eu tenho um player vendedor. Correto? Comprador aqui embaixo, vendedor lá em cima. Ó. O preço ele abre aqui, ó, dentro da região do player vendedor. E aí, tendência de baixa o dia inteiro até chegar aonde? Na região do player comprador. Reversão de movimento. Preço sobe, 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 sobe e para onde novamente? Região do player vendedor. Sente e a gente não consegue ver movimentações posteriores porque o mercado fecha. Mas antes de fechar, o mercado mostra que o quê? Que a galera que está posicionada na venda aqui defendeu suas posições. Ou seja, galera, prestem bastante atenção nessas duas regiões aqui, ó, para a próxima semana. Certo? Essas duas regiões aqui, ó, são regiões importantíssimas, são níveis importantíssimos de preço para a gente conseguir fazer nossas análises e operar durante a semana que vem. Tomar bastante cuidado com essas regiões e, né, no teste dessas regiões, ou seja, veio testar aqui embaixo, faltou fluxo vendedor para rompimento, começou a ter muito volume negocial, acredite na reversão. Bateu aqui em cima, preço engasgou, começa a ter altos comportamentos volumétricos, mas o preço não anda, volume negocial, acreditar na reversão. E presta atenção também, galera, numa coisa aqui, que é o seguinte: se esse preço romper essa região aqui, fizer um pullback sem volume, a galera que está comprada aqui vai ter que começar a estopar suas exposições. O stop de quem está comprado é o que? É venda. Então, acreditar o que, ó? Uma forte movimentação de baixa. Agora, também, de caso contrário e pouco provável também, se esse preço vier a fazer isso aqui, ó, romper essa região, certo? Fizer o pullback sem volume e começar a subir, esperar fortes movimentos, certo? Por quê? Porque a galera que está vendida aqui nesse nível de preço vai ter que começar a estopar. O stop de quem está vendido é compra. Então, isso pode gerar grandes tendências. E preste atenção, ó, que o preço já está bastante lateralizado aqui entre esses dois players durante essa semana. Então, tomar bastante cuidado aí, porque o primeiro que perdeu o patamar deve ter uma galera aqui super posicionada na venda, a galera super posicionada na compra. Então, o primeiro que perder patamar aí, para não levar grandes prejuízos, ele pode começar a estopar e gerar uma grande onda aí, uma grande tendência no mercado. Agora, só o fluxo pode nos falar o que realmente pode vir a acontecer. Galera, no mais é isso. Obrigado pela atenção de todos vocês. Qualquer dúvida, pergunta, questionamento, comentário, elogio, vocês podem botar aí nos comentários, aí no canal, que eu vou tentar responder a todos. Curte o vídeo, compartilha com seus amigos e até o nosso próximo encontro.